Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jns. Vamos então aqui falar sobre essas manifestações golpistas, né, os manifestantes golpistas que ainda insistem, alguns ainda insistem na frente dos quartéis. E ontem teve um episódio, assim, no mínimo, curioso, né? Acho que vocês viram aí que bombou nas redes sociais um bolsonarista, né, o cara barbudo, aí, um jovem, chorando assim copiosamente, fazendo todo escândalo, porque estava sendo retirado o acampamento lá de Belo Horizonte, né, na avenida em Belo Horizonte, né, e ele fazendo o maior estardalhaço, chorando, né, e foi identificado que esse bolsonarista, ele é um empresário. Só para você ter uma ideia. Olha só, ele ia para o acampamento, nada mais, nada menos, sabe com o quê? Sabe de quê, na verdade? Um Porsche. Você sabe? Um Porsche que custa nada menos do que em torno de 440 mil reais, né? Coisa desse tipo aí. Então, o cara é um empresário e, inclusive, depois de toda aquela cena lá, ele entrou com recurso para poder voltar ao acampamento continuar, né? E olha só, um juiz, né, lá de Belo Horizonte acatou o pedido dele, mas já foi derrubado. O Moraes atende o prefeito e determina fim do acampamento bolsonarista em Belo Horizonte, né? E também o Moraes aplica uma multa de 100 mil reais em empresário bolsonarista que tentou reaver acampamento golpista em Belo Horizonte. A multa se estende aos proprietários dos veículos que estiveram no local e quem continuar fornecendo apoio material aos golpistas. Então, essa notícia aqui que está no 247, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma aplicação de uma multa no valor de 100 mil ao empresário Esdras Jonas dos Santos, esse é o nome do cara, líder do acampamento golpista localizado em frente ao quartel do Exército em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi Esdras Jonas dos Santos quem conseguiu, junto ao juiz Valner Batista Ferreira Machado, a autorização para reaver o acampamento que havia sido desmontado pela Guarda Municipal da capital mineira na sexta-feira. No entanto, a prefeitura da cidade recorreu ao Supremo e conseguiu derrubar a liminar concedida pelo juiz. A multa determinada por Moraes também se aplica aos proprietários dos veículos que forem encontrados no local participando do protesto golpista. Também serão multados aqueles que eventualmente continuarem fornecendo apoio material, logístico e financeiro ao acampamento. Agradeço o ministro Alexandre de Moraes pela postura firme na defesa da ordem pública ao acatar nosso recurso e determinar a imediata desobstrução da Avenida Raja Gabalha em todo o seu entorno. O Estado Democrático de Direito é condição inegociável, declarou o prefeito de Belo Horizonte, Fadi Noma. Então tá aí. Olha só que coisa curiosa, né? Quando a gente fala de manifestações, geralmente tem se tornado comum mais as manifestações de esquerda, né? E a gente sabe como as manifestações de esquerdas, como os manifestantes são tratados de forma geral pela polícia. Não interessa se é professor, se é estudante, por exemplo, se é trabalhador, é na base da porrada, não é? Aí agora nós temos o quê? Uma situação que é exatamente o oposto desse tratamento, né? Você tem, primeira coisa, nos quartéis do Exército, né? onde esses acampamentos estão, tem assim ajuda dos soldados do Exército, né? Até colocando as barracas, armando barraca, né? Mesmo tendo essa história de retirada e tal. Então nós temos um acolhimento, né? Veja como é diferente a situação. E nesse caso aqui, olha só, você tem
movimento golpista, porque eu lembro sempre aqui, não vou cansar de lembrar para vocês, qual o objetivo principal destes acampamentos, dessas manifestações? Derrubada do Estado Democrático de Direito, derrubada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, desrespeito às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né? Ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o que acontece? Aí você tem o manifestante, né? Foi lá reclamar, olha, fomos retirados, então o que é que o juiz faz? Não, vocês podem voltar para lá. Agora imagina se fosse o oposto, se fosse um movimento de esquerda tentando derrubar, né? Tentando derrubar o Estado Democrático de Direito. Essa é que é a questão. Porque quando se tem manifestação da esquerda, de professores lutando por melhorias de condições de trabalho, melhores salários, a gente vê o tanto que são, como diz assim, agredidos. Né? Tem cenas horripilantes, inclusive, de professores sangrando, né? Principalmente na região sul. Né? Tem várias cenas. Né? Mas agora você tem um movimento claramente golpista, acolhido por setores, né? Por setores da sociedade que não deveriam acolher. Aí você vai dizer assim, então era para dar porrada em todo mundo? Não é assim que se faz. É a pergunta que eu faço, e por que quando é de esquerda vai logo na porrada? Quando não mata? Essa que é a questão. Porque esse tratamento aí, por exemplo, em relação aos manifestantes, esse de acolhimento, de praticamente colocar no colo, então devia ser um tratamento padrão, né? Mas não é isso que ocorre. E esses manifestantes golpistas, eles estão fazendo a maior baderna, querem continuar com a maior baderna do mundo, inclusive estão ameaçando mais uma vez o Estado Democrático de Direito, né? Eles estão se organizando para, nesse fim de semana, encher Brasília de manifestantes. Já tem vídeos aí rolando no TikTok, nas redes sociais, acampamentos sendo montados novamente, toneladas de carne, por exemplo. Você vê aí, se você quiser encontrar, você vai clicar aí e você vê, né, procurar aí, você vê nas redes sociais, né? Então, o que nós temos é isso. Essas manifestações golpistas, elas precisam parar. Todo cidadão brasileiro tem o direito de se manifestar. Agora, se manifestar contra o Estado de Direito, para a derrubada do sistema, para a derrubada do Estado de Direito, aí é outra coisa, né? Aí é outra história totalmente diferente. Né? Tá bombando aí também nas redes sociais aí, tem até uma manifestante aí bem marrenta, né? Nós vamos tomar o poder, é isso agora, tal, vamos derrubar. Ou seja, eles estão se achando, entendeu? Então tem que ter enfrentamento a esses manifestantes, a essas manifestações golpistas. Se fossem manifestações democráticas, era outra história. Mas eles querem a derrubada do Estado Democrático de Direito. Essa é que é a questão. E qual é o argumento? Não aceitam as eleições, não aceitam o resultado das eleições, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por não aceitar, então agora a gente vai derrubar. Não, eles são contra o Supremo Tribunal Federal, são contra o Congresso, até se colocam como político, coisa desse tipo aí. Ou seja, são manifestações golpistas, fascistas, que não podem ser acolhidas. Não pode de jeito nenhum ser acolhido. Né? Você não pode estar simplesmente alimentando a serpente. Não dá para fazer isso. Né? Segundo informações aqui do Ministério da Defesa, né, que é uma coisa polêmica também, né, o ministro da Defesa, ele quer fazer de uma maneira democrática, é claro, ele quer que os manifestantes eles saiam por conta, estão conscientes, saem por conta. Então, o ministro da Defesa entregou um relatório
mostrando que a maioria das manifestações, né, dos acampamentos já estão sendo derrotados, né? Ou seja, estão quase no fim, mas não tanto assim. E aí, aqui a notícia: o ministro da Defesa Múcio entrega a Lula relatório que aponta desmobilização de acampamentos bolsonaristas. De acordo com o relatório, em um mês o número de manifestantes golpistas caiu de 43 mil para 5 mil. É o que eles falam, né? De fato, a gente vê que diminuiu bastante, mas o que é que tem ainda? A gente sabe que tem uma estrutura grande ainda por trás, empresários por trás, toda uma organização, né, tentando derrubar o Estado democrático de direito. E aí, em resposta a essas manifestações, a essas ameaças últimas aí, dessas manifestações aí, né, desses golpistas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele diz o seguinte, que polícias estão preparadas para a guerra, entre aspas, como eles falam, né, prometida por bolsonaristas para esse fim de semana em Brasília. O ministro afirmou já ter orientado a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de ter conversado com o governador do Distrito Federal e com o ministro da Defesa. Então, o Flávio Dino diz o seguinte, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou pelo Twitter neste sábado já ter orientado a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sobre como agir diante da guerra prometida que bolsonaristas prometem promover neste fim de semana em Brasília. Notícia aqui, da redundância aqui da 247. Caravanas bolsonaristas radicais já estão chegando à capital federal. Dino disse também que já conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com o ministro da Defesa, José Múcio, sobre uma suposta guerra que patriotas dizem querer fazer em Brasília. Já transmiti as orientações cabíveis à PR e à PRF e conversei com o governador Ibanez e o ministro Múcio publicou. Então, essa é a notícia. Ok? E aí, para finalizar, né, como já falei, só confirmando aqui, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já mandou aquele caso lá de Belo Horizonte, né, do acampamento que o juiz tinha autorizado voltar, né? Então, o Moraes multa em R$100 mil empresário bolsonarista que tentou reaver o acampamento golpista. E aí, então, Moraes atende o prefeito e determina o fim do acampamento bolsonarista em Belo Horizonte. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para seus amigos e para suas amigas. E até o nosso próximo vídeo.